Entra dia e sai dia e o governo Lula não pensa em outra coisa a não ser taxar, criar impostos e tirar mais dinheiro do seu bolso para colocar no bolso do Lula. E hoje não poderia ser diferente. Eu acordei e me deparei com a seguinte manchete, tá aqui do lado. Mais imposto. Governo estuda como taxar quem recebe aluguel no Airbnb e no Booking. O setor hoteleiro pede a taxação dos anfitriões para alcançar uma concorrência mais justa. Resumindo, para você entender, existe o Airbnb e existe o Booking, onde as pessoas alugam flats, alugam casas, locações rápidas. Muita gente alugou uma casa pelo Airbnb justamente por ter um preço mais competitivo para se hospedar em algum local, especialmente em altas temporadas. E vale destacar que a locação é mais prática, você faz pelo celular, você entra ali, não tem tanta burocracia, você não precisa ficar mandando o nome da sua mãe, tipo sanguíneo, é tipo Uber, você entra ali, pega, vai, loca e vai embora. O negócio dá certo. E existe um mercado muito grande, especialmente para aquelas pessoas que querem alugar uma casa no litoral, resolve para praia, pega aquela casa ali, vê o preço, já compara, coloca os filtros, enfim. O negócio é dinâmico, é uma questão do século XXI. Só que o setor hoteleiro, arcaico, retrógrado, com os pés no século XX, alguns até no século XIX, se bobear, está bastante chateado, porque tem perdido hóspedes para o Airbnb. Por quê? Justamente porque eles não têm preços competitivos, o serviço não é adequado. Você pega no Brasil, por exemplo, vou me hospedar num hotel 5 estrelas. Você chega lá, tem vazamento na parede. Enfim, existe uma distopia entre o serviço que é vendido e o serviço que é oferecido. Por sua vez, no Airbnb você tem um serviço muito mais fidedigno. O preço que você paga está contente e adequado ao produto que você leva. As características do imóvel que você loca são muito mais condizentes com a realidade do que aquela que você experimenta num hotel. Existe mais confiança no serviço prestado. E, naturalmente, o mercado hoteleiro tem que se reinventar. Estão dispostos a reinventar o setor hoteleiro, modernizar? Não, são mais ou menos como aquela história da Kodak, que não quis migrar para a câmera digital porque vendia filmes. Eles preferem ficar dando murro em ponta de faca e vendendo o serviço arcaico. E aí, como que funciona no Brasil? Vamos apelar. Apelar por quê? Por lobby político. O setor hoteleiro foi até o Lula fazer lobby. Quando o Lula vê uma oportunidade de lobby, o que ele pensa? Vou tributar, por que não? Vamos resolver, eu atendo o setor hoteleiro e eu ganho uma grana. Vai querer criar imposto. Em média, você já paga um alto valor de IPTU do imóvel. E agora você pode ser tributado por alugar o que você já está pagando imposto. E seria um sobreimposto além da sua renda, porque em tese você estaria oferecendo um serviço e o Haddad já estaria todo pimpão querendo tirar um dinheiro do seu bolso. E sabe o que é pior? A empresa ainda afirma que a locação por temporada não configura a atividade comercial hoteleira, que é regulamentada pela Lei Geral do Turismo. Então, teria que pagar imposto. Enfim, esse é o Brasil do PT, o Brasil do absurdo, onde simplesmente você é taxado por qualquer atividade que você resolva fazer, onde você é tributado por tudo que você faz. E vale destacar que muita gente que aluga casa no Airbnb utiliza como complemento de renda. O cara tem uma casinha bastante simples, ele está desempregado, ele usa aquilo quase como um bico. Ele aluga aquela casa para complementar. E aí vai vir o Lula e vai fazer o quê? Vai tirar a pouca fonte de renda que esse sujeito tem. Enfim, esse é o país de todos, do Lula. E nós nos deparamos com esse tipo de notícia. Olha que interessante, coloca aqui do lado em bastante destaque. Governo bloqueia 1,7 bi do Farmácia Popular e 580 milhões do Auxílio Gás. Programas foram afetados pelo congelamento de 15 bilhões de reais em gastos. Golpe nos mais vulneráveis, nos mais pobres, são recursos que vão diretamente para essas pessoas, mas que foram cortados, foram assodados ali pelo governo Lula, simplesmente porque não há caixa. E por que não há caixa? Porque a Janja, por exemplo, gastou quase 200 mil reais para passear em Paris. É um governo que não tem planejamento, não tem prioridades, então naturalmente quem paga a conta é o mais pobre, aquele que fez o L achando que ia ter uma picanha no fim do mês. E aí nós temos uma situação bastante emblemática que aconteceu em Brasília, especialmente pelo que nós vimos na Venezuela. Existe um monumento à democracia em Brasília, que ele tem uma chama eterna.
E aí essa chama eterna pega fogo o tempo todo, que seria a chama da democracia. Só que, curiosamente, sob o governo Lula, essa chama se apagou. Se apagou por falta de gás, porque não deram manutenção na chama da democracia. Assim como o governo Lula não dá manutenção na democracia brasileira ao se aliar a ditaduras. Então, essa falha, o apagar dessa chama, tem um caráter bastante emblemático e significativo porque a gente experimenta no Brasil hoje. Enquanto nós vemos a chama da democracia brasileira se apagar, nós vemos automaticamente a respeitabilidade no nosso país perante outras economias mundiais ser colocada no chão, no limbo histórico, especificamente porque o Lula prefere se aliar a ditaduras. É uma vergonha o que nós vivemos hoje no país. E aí eu volto a dizer que eu estou gravando sobre o assunto todos os dias. Estão se avizinhando as eleições. No próximo dia 16 de agosto, daqui exatamente a uma semana, começa a campanha eleitoral. E no período eleitoral, nós teremos naturalmente o Guilherme Boulos, o lacaio do Lula, disputando a prefeitura de São Paulo. E o problema é muito grande, o perigo é real. Se nós temos o país nessa situação catastrófica, caótica, com o Lula à presidência, imagine o que aconteceria se o Boulos se tornasse prefeito de São Paulo. Invasões, depredações, malversação do recurso público, desvios, escândalos, enfim, o sujeito que passou pano para a rachadinha dos Janones. Naturalmente, a gente não pode admitir que isso aconteça. Por isso, mais do que nunca, é importante que nós não cometamos os mesmos erros que foram cometidos no passado para permitir que a esquerda tome o poder em São Paulo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.